Olá pessoal, boa noite. Daremos início ao nosso podcast e falaremos sobre Magisoft, que é um assunto de tecnologia e, querendo ou não, é um jeito fácil e direto. Dando continuidade, eu sou o André e sobre o Magisoft, ele é um dos algoritmos de ordenação mais importantes da computação. Ele foi inventado em 1945 por seu criador John von Neumann. Microsoft é um algoritmo de ordenação popular conhecido por sua eficiência e estabilidade. Ele segue a técnica de dividir para conquistar, sempre com complexidade de ordem n, log n. Não importa se os dados estão bagunçados ou quase ordenados. Mas, afinal, por que sempre com complexidade de n log n? É uma ótima pergunta. A complexidade de n log de n do margin sort é uma das características mais importantes e elegantes desse algoritmo. O que uma boa parte dos outros algoritmos é que eles têm um comportamento bem variado. E o que não é o caso no margin sort, que segue sempre um ritmo único, é sempre previsível, tornando perfeito para sistemas críticos, onde o usuário não terá surpresas com performance, pois no melhor cenário, no médio e no pior cenário, devido à sua abordagem consistente de divisão e conquista, vai ser sempre a mesma performance. E esse N log de N vem justamente dessa divisão do problema que o margin sort faz, né? Que é a divisão do array, essa quebra, né, do array pela metade, e vai sendo logarítmica até chegar num ponto onde não é mais possível. Então, dependendo do tamanho do array, é gigantesco. É por isso que vem essa complexidade de N log de N. Como funciona a abordagem de dividir para conquistar? De começo, a ideia é bem simples. É dividir um problema em partes menores, até onde não poder mais dividir, fazendo com que apenas um elemento e depois conquista-os combinando as soluções. Em resumo, seria isso. Nada muito complexo. Uma dúvida: um elemento só já não está ordenado? Sim, né? A rede de um único elemento sempre já está ordenada. Só possui um elemento, é o elemento 1. Pode nos explicar como é feito as etapas do merge sort? Show! Agora que entendemos a grande filosofia de Microsoft, a tal da dividir para conquistar, vamos ver como ela se coloca em prática. Bom, primeiramente, a parte de dividir. Pensa assim, pegamos a nossa lista de números totalmente bagunçada e começamos a cortar no meio. De novo, de novo e de novo, recursivamente, até que a gente chegue em pequenos pedacinhos. Cada um deles tem um único número, certo? Pegando esse gancho, a gente vai para conquistar. Conquistar é uma parte simples, que é quando uma lista tem só um número, ela já está naturalmente ordenada, certo? É como se o problema se resolvesse sozinho. Basicamente, todos os nossos mini pedaços estão prontos para serem usados na próxima fase, que é a mescla. A mescla é o que dá a etapa do nome ao algoritmo, o mesclar ou merge. É hora de remontar tudo. Começamos a juntar esses pedaços ordenados de volta, mas sempre comparando os números para garantir que o menor venha primeiro. Fazemos a mesclagem subindo, que é juntamos os números em duplas ordenadas, depois as duplas em quartetos ordenados e assim por diante. É um trabalho de montagem contínuo, até que todas as listas originais estejam totalmente mescladas e, finalmente, ordenadas. Consegue nos dar um exemplo de mesclagem? Imagine que há duas pilhas de livros disponíveis. Em cada pilha, os livros já estão organizados por uma numeração. Cada livro possui um número distinto ou, na pior das hipóteses, números semelhantes ou próximos. Nosso objetivo é juntar todos esses livros em uma prateleira totalmente ordenada. Para isso, comparamos sempre o primeiro livro de ambas as pilhas e escolhemos aquele que possui o menor número para colocá-lo na prateleira final. Repetimos esse processo sucessivamente comparando os próximos livros, até que todos estejam organizados nessa prateleira de forma completamente ordenada. Como seria um exemplo simples e prático do processo de mesclagem?
Olá, eu me chamo Ítalo Carlos e eu vou responder a pergunta de como seria um exemplo simples e prático do processo de mesclagem. Onde temos um exemplo prático de como o merging sort ele funciona. Usando uma array de 4 números, 25,2,10,7, onde a primeira etapa é dividir o array 25,2,10,7, ele é dividido em subarrays de dois números, 25,2 e 10,7. Depois, os subarrays de dois números são divididos em subarrays de um número. Nesse caso, 25,12 é dividido em 25 e 2, e 10,7 é dividido em 10 e 7. A segunda etapa é conquistar. Todos os subarrays estão resolvidos. A terceira etapa é mesclar, onde combina 2 e 25 para obter 2,25. Depois combina 7 e 10 para obter 7,10. E por fim, combine os números em um array, mas sempre comparando-os do menor para o maior, onde o array final fica 2,7,10,25. Quais as vantagens e desvantagens da ordenação por intercalação? Opa, tudo bem? Me chamo Edivar e vou falar um pouco sobre as vantagens do MagSort. Estabilidade é uma das principais características que o destacam. O MagSort é um algoritmo de ordenação estável, que significa que mantém a ordem relativa dos elementos iguais da matriz de entrada. É um ótimo estabilizador. O desempenho é garantido no pior caso. O algoritmo de ordenação de internação MagSort tem uma complexidade de tempo no pior caso, de O no n log n, o que significa que ele apresenta bom desempenho mesmo em conjuntos de dados grandes. Também é fácil ressaltar sua fácil implementação. A abordagem de dividir e conquistar é simples. E o paralelismo natural. Unimos submatrizes de forma independente, o que se torna um sistema adequado para processar o paralelo. A principal desvantagem é a alta complexidade espacial. O merge sort precisa de memória extra para criar os subvetores durante o processo de mesclagem. Isso significa que, além do vetor original, o algoritmo aloca espaço adicional para combinar as partes ordenadas. A segunda desvantagem é que não é um algoritmo in place. O merge sort não realiza a ordenação no próprio vetor. Ele depende dessa memória auxiliar, o que pode ser um problema em sistemas com recursos limitados. E a terceira e última é que pode ser mais lento que o Quicksort na prática. Embora ambos tenham complexidade média de O em log de n, o Quicksort costuma ser mais rápido em muitos cenários reais, porque trabalha diretamente na memória local, enquanto o Merge Sort usa mais acessos à memória externa.